Meus amigos e minhas amigas, cá estamos de regresso ao Canto do Benfica, 11º episódio, ou episódio 11, depois de umas curtas mas merecidas férias natalícias e de Réveillon. Estamos de regresso para o ano novo. João Paulo, infelizmente... O ano até não começou mal, não é? Porque no dia 3, eu não estive no país, portanto eu estive um bocado desligado, mas acho que ganhamos no início do ano, foi. Mas nós temos este problema que imediatamente antes de gravarmos um episódio acontece sempre uma tragédia. Mas antes de mais, meu caro amigo. Bom ano. Bom ano. Como é que foi esse Natal, essa passagem? Tudo impecável? Tudo impecável, tudo com saúde, que é o que importa. E não hora nem mais. Pá, também gosto muito de literatura, Sim. balé, são coisas que eu gosto, música clássica. O futebol não é uma coisa que... Não, nem sei de onde é que veio esta ideia de gostarmos de futebol. Não. Muito E sinceramente. esta coisa de um podcast sobre o Benfica também não estou a ver. Também não. Mas sabes que, atenção, no universo Benfica, e eu aviso já... Quem quiser sair agora é a oportunidade certa. Eu hoje venho com muito sentido de humor e muita ironia. Portanto, atenção. Obviamente que vamos olhar para aquele acontecimento de Leiria, um acontecimento menor, mas o Benfica, o Sport Negócio Benfica vai de vento em popa, não é? Ficamos apurados agora para a meia-final com o Hotel Ibis e depois vamos jogar a final com o Hotel Pestana, que já está apurado para a final da Taça Hoteleira. Boa. 2026. E ficamos a saber também vamos ter um shopping em breve. Portanto, o Sport bem. Negócio e Benfica está bem e recomenda-se. Vamos falar também disso ao longo da próxima hora e pouco. Vamos, no entanto, se calhar começar a falar um bocadinho daquela coisa menor que é futebol, não é? E ontem houve uma junção de amigos em Leiria. O Sport Lisboa e Benfica perdeu, não foi 3-1. Vamos voltar à questão das emoções e dos sentimentos, antes de entrarmos em detalhes. O que é que te pareceu aquilo tudo, meu amigo? Eu diria que é um objetivo que estava ao nosso alcance, é um troféu que seria para ganhar, mas de facto o jogo de Benfica foi muito mau. Percebo também as declarações de José Mourinho, percebo as declarações de Rui Costa, mas quase me apetecia perguntar, ok, o Rui Costa viu que o paciente tinha febre, viu que havia ali uma tosse, talvez seja gripe A, talvez seja outra coisa qualquer, mas a pergunta é... Há muita gente com gripe nesta altura do ano. Nesta altura. Portanto, havia ali um problema, ok, a equipa notava-se que estava com uma dificuldade, mas a minha pergunta é, quem é que é responsável pela doença? E, sobretudo, quem é que é o responsável por encontrar a cura? Pois. Que isto é que é o grande problema. Ok, José Mourinho bate, Rui Costa bate, vão todos dormir no Seixal. Mas o que é que eles têm para nos dizer sobre a sua responsabilidade naquilo e, sobretudo, o que é que vão fazer para resolver o problema que nós temos em mãos? Porque essa que é a grande questão. Sim. Eu percebi que a equipa na primeira parte jogou mal. Pois, nós também. Estamos a perder 2-0 com o Braga. Obrigado pelo óbvio, não é? E era exatamente o que nos tinha acontecido em Braga. Sim, no jogo há do uns campeonato. dias atrás, não é? Chegaste a ir ver o jogo a Braga? Não conseguiste bilhete na altura. Consegui. Portanto, isto para dizer que me parece que nós estamos num momento que não me surpreende, nós aqui já o dissemos, não é? Eu até tive o cuidado de republicar um vídeo em que eu dizia, não é que eu na altura tivesse pensado muito na Taça da Liga, porque nem pensei, mas isto não deixa de ser só a confirmação de tudo que a gente já vinha a dizer há algum tempo. E vamos ver para a semana se a questão da Taça de Portugal se exatamente, mantém, e portanto vamos ter tempo para falar disso tudo. Eu acho que ano novo, hábitos velhos. Tu costumas ter uma pergunta, não é? Sim. E eu avancei essa parte, não é? Não, mas tranquilo. Porque eu ia metê-la, nem que fosse à pancada, quando fosse preciso. Lembrar a propósito de que nós vamos jogar no Estádio do Dragão na próxima quarta-feira, naquele que é o grande objetivo que nós temos para esta época. E só é grande porque não há mais nenhum. Pois. Isto porque eu não considero o segundo lugar do campeonato um grande objetivo. Não, de todo. Só para deixar isto já claro. De todo. É evidente que se o Benfica District, que nos dizem que poderão dar, ou poderá dar 24 milhões por ano de rendimento e que isso pode contribuir para a melhoria da vertente esportiva do Benfica, a participação na Champions é muito mais do que isso. Sim. Mas ser campeão, então é muito mais do que isso. Ora. Portanto, entre 2 ou 3 distritos e sermos campeões, eu lamento, mas eu continuo a preferir ser campeão. E portanto, eu considero que o único objetivo que nós temos para esta época é ganhar a Taça de Portugal. E ganhar a Taça de Portugal passa por eliminar o Porto no Dragão na próxima quarta-feira. E então, a propósito disto, eu tinha de memória
dois momentos do Benfica no antigo Estado das Antas relacionados com a Taça de Portugal. E hoje trago cá os dois. Para a pergunta inicial, dizer que nós jogamos uma final da Taça nas Antas. Essa final da Taça foi a 21 de agosto de 1983. E a história é relativamente simples. A Federação atribui à Associação de Futebol do Porto a organização da Taça de 82, 83. E a Associação de Futebol do Porto decide que ela se joga no Estádio das Antas. Acontece que os dois finalistas são Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica. E o Benfica diz, nós não vamos jogar ao Estádio das Antas. E o Porto faz uma Assembleia Geral e na Assembleia Geral é decidido que ou é aqui ou não é em lado nenhum. E, portanto, o jogo não se realiza ainda durante a época. E é só em agosto de 83, depois da época terminar, começa por ser o primeiro jogo da época seguinte. Ou seja, uma espécie de supertaça na altura, exatamente. 21 de agosto de 83. E nesse jogo, o Benfica joga nas Antas, o treinador é o Eriksson, e nós ganhamos 1-0. E porquê é que eu fiz a referência ao Eriksson? Porque reza a história que terá sido o Eriksson que convenceu o presidente do Benfica a dizer, amigo, vamos lá, isto é para jogar nas Antas, jogamos nas Antas, vamos às Antas e ganhamos. E assim foi. E a pergunta que eu vos queria deixar era muito simples, se calhar muita gente saberá, já com esta história que eu fui contando, mas nós ganhámos 1-0, quem marcou o gol do Benfica nesse dia? Fica esta pergunta. Fica a pergunta. Foi um craque, posso dizer que também foi muito importante na seleção nacional, 3 anos depois. Fica esta dica, que é uma dica fácil. Já sabem como é que isto funciona? Estão a ouvir, estão a ver, vão respondendo e no final vem a resposta. Vamos voltar à tragédia de Leiria, da perda da possibilidade de ganharmos um título. Agora, deixando a ironia de lado, eu disse sempre isto e digo desde o início. Sabendo que há títulos mais importantes do que outros, eu sou adepto de um clube que tem que ganhar todos os títulos possíveis. E, portanto, não ganhar a Taça da Liga para mim é um fracasso e foi uma desilusão. Olhando para o jogo, e para ir aqui ao encontro do que tu disseste, e nós estávamos lá fora também a falar um bocadinho disso, a primeira parte é má, é terrível, é inexplicável, e aí eu concordo com o José Mourinho, porque nós aqui, antes da nossa paragem para o Natal e Ano Novo, eu tinha dado aqui alguns sinais de otimismo, porque vi a equipa, eu também já tinha dito aqui, já tinha perdido a ideia de ver uma equipa a jogar um futebol extraordinário, mas vi ali uma solidez, uma capacidade de ir passando objetivos com maior ou menor dificuldade, e ontem, qual o espanto, quando percebo que aquilo foi tudo pelo cano abaixo. Temos uma grande oportunidade logo nos primeiros instantes, não marcamos e depois acabou. E o que é que me chocou aqui mais ainda, e é o que eu quero deixar aqui para discussão, porque depois podemos falar dele, foi o que Mourinho diz no fim. Mourinho é a terceira vez esta temporada que coloca o plantel, a equipa, em xeque. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira vez que Mourinho faz, se calhar ontem não de forma tão profunda, mas foi violenta também, e é a terceira vez que ele não assume a própria responsabilidade. E vão-me desculpar, eu quero começar por aqui porque acho que é o ponto de partida para tudo. Eu ontem olhei o jogo, eu vi o jogo e vi o jogo com atenção, tentei analisar o jogo até com um certo olho jornalístico. E na primeira parte, José Mourinho, consequentemente o Benfica, José Mourinho, levou um banho tático de Carlos Vicente. Absolutamente. E eu resumo rapidamente a isto. Mourinho tinha, e bem, percebido que colocar Enzo na meia esquerda, no jogo com o Nápoles e nos jogos que se seguiram, lhe dava ali uma variabilidade e uma capacidade diferente. Ontem não houve Enzo, houve Manu, que eu não retiro nada do que disse sobre Manu, mas não fez uma boa primeira parte. Mas o que é que Carlos Vicente percebeu? Ok, o Benfica tem tido algum sucesso em sair pela meia esquerda, em envolver o Dal, o Sudakov, o médio que joga pelo meio esquerdo. Eu vou colocar lá o Florian Grelic, que é um médio extraordinário, com andamento de Bundesliga, e vou pôr o Salazar a descair para a meia-direita. Anulo o Dal, anulo o Manu e anulo o Sudakov. E Mourinho não percebeu isso durante 45 minutos. E no fim, vem colocar a responsabilidade em cima da equipa. E, portanto, não sei se queres acrescentar alguma coisa a este monólogo. Eu avisei que eu hoje vinha com o rastilho curto. Porque não tenho paciência para estas coisas. É sobretudo, eu acho que disseste tudo, aquela forma como nós sofremos os golos,
Eu, obviamente, não retiro o mérito ao Braga. Não, nem vou naquilo que ele disse. Que acho uma falta de respeito. Até porque eu acho que o Braga jogou bem. Pelo Braga, tremenda. Sim, Se eu fosse adepto do Braga, diria, fizemos um grande jogo. Claro. E podemos estar aqui sempre naquela dupla realidade, que é uma joga com a outra, deixa jogar. O Benfica jogou mal porque o Braga jogou melhor, ou será que o Braga jogou melhor porque o Benfica não jogou mal? Mas aí Opa, é uma coisa e outra. nasceu primeiro o ovo ou a galinha, não é? Nós, como adeptos do Benfica, somos sempre parciais a olhar para os jogos a partir de um olhar que é vermelho, neste caso vermelho Benfica, sim. não é? Eu, não me peçam para ser imparcial, porque eu não sou Não, imparcial. nem estamos aqui para isso. Mas eu acho que de facto a abordagem do Benfica é péssima. Continuo também a pensar que há jogadores que são muito curtos para o Benfica. Nós temos aqui divergido sobre alguns dos jogadores. E acho que ontem, por exemplo, o Dal esteve muito mal. Sim. O Barreiro não esteve bem, não é? Para puxar aqui nomes que eu já elogiei. Eu acho que o Benfica tem... se calhar poderei demorar aqui 2 ou 3 minutos a refletir sobre isto. Força. Mas vamos pensar assim. O Benfica, à partida, nós pensamos no Benfica como uma equipa que tem que ganhar os jogos todos. Não é? E, portanto, se tem que ganhar, à partida tem que marcar golos, porque eu também não conheço nenhuma forma de ganhar sem ser com marcar golos. Pensemos como é que o Benfica marca golos. Pensemos assim, o Benfica joga com ataque organizado e é a partir desse ataque organizado que faz golos, seja com circulação, basculações e depois passos de ruptura, passos verticais, sei lá, carregar de um lado, que nós às vezes temos essa sensação no Benfica, e depois virar o jogo e atacar a baliza adversária do outro lado. É com transições ofensivas, contra-ataque, velocidade, sei lá, é impressão alta, é com as bolas paradas, é com rasgos individuais, dribles 1 para 1, sei lá, por exemplo, aquele rasgo genial no Leeds-Liverpool, em que tens um jogador que já depois do Liverpool marcar o golo, mete um golo do outro mundo de fora da área. Como o Salazar fez ontem. Como o Salazar faz ontem. Por exemplo, o Benfica é uma equipa forte em arranque e em condução, como o Salazar. Nós ficámos sempre com a sensação contra o Benfica, parece uma autoestrada para se marcar golos. Os jogadores pegam na bola no meio campo defensivo, tic, vão por ali fora. Sim. Que era uma coisa que eu achava que já estava resolvida nas últimas semanas. E eu costumo dizer que esses golos são quase golos à Benfica. Porque o Benfica sofre isto tantas vezes que parece que são os golos à Benfica. Então, eu concluí este raciocínio, portanto, como é que se marca golos? E o Galeano, o escritor que eu muitas vezes cito aqui, tinha uma frase que eu gosto muito, que é, ele diz que o golo nasce do plano, do acaso, do gênio ou do tropeço humano, do erro. Certo. Não é? A minha pergunta é, o Benfica marca golos como? Eu respondo. Pavlidis. Que por acaso, umas vezes remata, outras vezes... Penaltis. Não é? Qual é a forma que o Benfica tem de jogar? Qual é a forma que o Benfica tem de atacar? Estou a ser excessivo. Estou a colocar em causa... Estou! E depois há outra coisa que Como é que nós jogamos? Qual é o nosso fio de jogo? Não, isso já falamos aqui, não é? E o Mourinho já não está cá há uma semana, já não está cá há 2. É aí que temos que bater. Eu acho que entretanto, já passou bastante tempo para eu poder dizer o seguinte. Já teve ciclos de semanas completas. Já teve ciclos de semanas completas, já teve paragens para seleções, já teve jogadores lesionados que recuperaram, agora tem outra vez jogadores... Já teve quase toda uma existência em 4 meses, 5 meses, diferentes contextos, portanto já não é alguém que está aqui a dizer que ainda estou a palpar terreno. Exatamente. O que me leva a dizer o seguinte, recuperando a questão de Mourinho ter arrasado em 4 meses 3 vezes a equipa de forma pública. Se Mourinho realmente, nos momentos mais difíceis, vem a público fazer aquilo, que está no direito dele, não é isso que está em causa, eu acho que pode estar na altura de Mourinho chegar junto de Rui Costa e dizer: Presidente, obrigado pela oportunidade que me deu de treinar o meu clube de coração, mas eu sou incapaz de treinar esta equipa. Porque é esta a sensação que me dá. Nos momentos de aperto, nos momentos de derrotas dolorosas, e ontem foi uma derrota dolorosa, vou voltar a dizer isto sem pingo de ironia, nem de desprimor pela Taça da Liga, foi uma derrota que me custou imenso. José Mourinho faz sempre a mesma coisa. Aponta o dedo ao plantel, aponta o dedo à equipa, vem com a história de vocês olhavam para o banco e era um banco cheio de miúdos. Está bem. Se Mourinho acha que não consegue treinar esta equipa, vai embora. É fácil. Eu estou cansado de, nas horas da derrota, Mourinho vir apontar o dedo à equipa, porque
parece que o homem, de segunda a sexta, ou nos dias antes dos jogos, Mourinho não está no Seixal a treinar a equipa. Não é ele o responsável da equipa. Se a equipa não reage àquilo que ele treina, ao fim de 5 meses, ele tem que assumir isso. Tipo, pensemos assim. Pensamos no coletivo, quer dizer, isto hoje até devia haver aqui muitos silêncios, porque a gente às vezes até pensa 2 vezes antes de. Sim, mas eu hoje coisas, vim para dizer o que pensemos penso. assim, do ponto de vista coletivo, eu acho que a pergunta que eu fiz antes denota o estado em que estamos. Eu não consigo perceber, ao fim deste tempo de José Mourinho no Sport Lisboa e Benfica, qual é a ideia de jogo que ele tem. Não sei qual é. Pensemos agora do ponto de vista individual. Quais foram, e nós falamos aqui algumas vezes sobre isso, quais foram os jogadores que melhoraram com José Mourinho? Pensemos, por exemplo, na exibição do Tomás ontem. Sim. O Tomás ontem tem uma exibição ontem de pânico, não é? Medonha mesmo. Eu acho que ontem o Dal tem uma exibição péssima. O Rios ontem passou completamente ao lado do jogo. Sim. Às vezes até parecia que nem estava em campo. O nosso novo jogador, que eu nem sei bem o nome dele, e a determinada altura o rapaz já estava em campo há um quarto de hora e é verdade, ele está ali. Sim. Ele não teve impacto nenhum no jogo, zero, não é? Qual é o único jogador do Benfica, o único que neste momento está a render? Pavlidis. Sim. Isto não é culpa do José Mourinho. Responsabilidade do José Com Mourinho. a devida distância e com o devido respeito pelos dois, a certa altura dá a sensação que o Pavlidis é o João Vieira Pinto deste nosso Vietnã 2.0. Eu ontem perguntava isso no X e havia um amigo que dizia, o Surfer 02, jogadores que não encaram o jogo como ele devia ser encarado. Um treinador que insiste no barreiro. De facto, eu acho que a insistência no barreiro já é para lá de doentia. E eu posso concordar e a seguir vou dizer porquê. Consequentemente, perde o Sudakov e o que ele dá no meio. Era o que eu ia dizer. E de facto, isto assim é difícil, não é? Porque para mim a grande questão é se não há uma ideia de jogo, não há uma percepção do que se quer, só isso é que pode justificar a presença do Barreiro de forma contínua no campo. Porque nós já dissemos aqui, não está aqui em causa ele pertencer ao plantel, não está aqui em causa numa determinada situação como foi com o Nápoles, Sim. e ele fazer parte do 11 inicial. Agora, em todos os jogos que o Benfica, quer dizer, tanto faz jogar com o Nápoles, jogar com o Sporting, ou jogar com o Braga ou com o Estoril, o Barreiro é o nosso número 10. Eu fico com a sensação que o Mourinho neste momento está a querer provar um ponto, que é o plantel não serve, portanto eu, independentemente do resultado e do adversário e do contexto, jogam sempre os mesmos. Mas essa questão é importante porque podemos olhar também à questão individual ontem, porque há muito por onde se pegar, e estava lá fora, eu estava a dizer a ti e a alguns colegas lá fora, que eu já passei a fase de criticar o Sudakov. Eu fui dizendo aqui ao longo das semanas que a minha relação com o Sudakov ainda era aquela questão da discoteca que dependia da luz. Eu já passei essa fase porque agora já coloco o ónus da responsabilidade em José Mourinho. Já se percebeu que Sudakov, colado à linha, a receber o jogo de costas, é facilmente anulado. E perdemos um criativo. E ontem, na minha opinião, o golo que nós sofremos surge pelo facto do Sudakov não ser um defesa. Claro, defesa no sentido até mental. Porque ele vai atrás do jogador do Braga. O Otamendi, como já tem um amarelo, não consegue cortar a bola e mete o pé para trás. Não, a abordagem do Otamendi... Que não lembrar ninguém. Vamos lá... E o Sudakov, com falta de rotina defensiva, não faz a falta que é preciso fazer. Não faz o jogo físico que é preciso fazer. Culpa ali do médio, no caso que era o Manu, a responsabilidade do Manu de fechar aquele lado. Houve ali uma sucessão de erros no golo do Salazar. Isto para dizer que se não é o Sudakov que está lá e é o Fred, por exemplo, do lado esquerdo, já para não ir buscar... Que para mim ontem, no meio da Odisseia, voltou a ser dos menos maus. Pois, mas isso é um mérito que ele tem sempre, não é? Se é ele que joga a médio esquerdo, para não ir buscar o Prestiani ou o Sheldrop, de certeza que aquele golo não tinha acontecido. Sim. Porque o acompanhamento dele no processo defensivo seria diferente. E, portanto, nós olhamos para o jogo do Otamendi. O Otamendi faz um jogo medonho outra vez. Ele podia ter ido para a rua mais cedo. Eu não quero ser maldoso, mas ele acabou por ir para a rua na mesma, não é? Ironicamente, antes de uma ida ao Dragão outra vez. Não é ironicamente antes de uma ida ao Dragão. É ironicamente antes de uma ida ao Dragão outra vez. Exatamente. Num contexto difícil para o Benfica. Em que temos o António Silva lesionado e temos o Tomás. Não estou a acusar nada. O Tomás a fazer o jogo que fez e agora vamos para o jogo no Dragão com o Tomás e não sei com quem. Não é? Ou puxa o Manu para a central. Se calhar é assim que nascem novos ídolos e novas luzes ao fundo do túnel. Claramente
um clube à deriva, como também dizia o Jacinto João aqui, dizia-me o Rui também, pá, ninguém se aleijou e temos saúde, temos um hotel, basicamente eu olho para a equipa e digo o que é que o Dala anda ali a fazer. O Dedić, pá, vai tentando, mas não é claramente aquele jogador superlativo que nós imaginávamos. É alguém que nós, de quem gostamos, porque é um bocadinho maluco, mas quando não consegue ser maluco, não é nada. Não é nada, não acrescenta nada de interessante. Nada. E depois ficamos com a sensação que os jogadores das outras equipas são sempre melhores que os do Benfica, não são? E sabes porque é que essa sensação paira sempre? Eu volto sempre à mesma questão. Porque se calhar as equipas estão melhor trabalhadas do que as nossas. Isso. Claro, voltamos à velha questão. O plantel não foi montado para este treinador. Esta época para nós, é verdade que no campeonato são 17 jornadas, mas parece que já dura há 3 anos esta época para nós, porque já aconteceu muita coisa. E a responsabilidade aqui, num final de um jogo como o de ontem, porque temos um treinador que o faz, lamentavelmente, parece que é sempre canalizada para os 11 mais os 3, 4, 5 que possam entrar, mas é uma responsabilidade que vem de cima a baixo. Sim, o Benfica é um clube à deriva, o Benfica é um clube desorganizado, o Benfica é um clube que nem sequer comunica e de igual forma nas diferentes instâncias, e ontem foi mais uma vez um desses casos. O Mourinho diz, vamos dormir no Seixal, não explica se já estava preparado ou não, ficamos todos com a ideia que é uma espécie de castigo. Depois Rui Costa também diz, não, isto já estava preparado. Rui Costa, muito sinceramente, e aqui podem concordar ou discordar, Rui Costa não parece que se sente na obrigação, não quer ser acusado de só ouvir falar nos momentos bons, então fala sempre agora, quando as coisas... Ele não tem que falar sempre. Eu não quero que o Rui Costa fale sempre. Eu quero que o Rui Costa resolva os problemas. E portanto, sentimos que neste momento tudo se resolve com na cara fechada, eles vieram falar, deram a cara e vamos à nossa vida. E a verdade é esta, e podemos fazer aqui a transição, porque sobre o jogo de ontem, não sei se quer acrescentar muito mais coisas. Não, eu gostava de tipo, em síntese, houve uma ideia que o Superman colocou no X que eu gostava de ler. Bora. Dizia ele qualquer coisa como isto: o Benfica é aquele nosso tio que vem lá à casa no Natal. É um tio que já foi muito rico, tinha um grande carro, uma casa de banho com uma banheira redonda, enorme, que no jantar de Natal se acha mais que toda a gente, que fala de todo mundo, das suas conquistas, da riqueza, mas em bom rigor já ninguém quer saber dele. Ele tem um Mercedes 88, mas achava que era o maior, e o Benfica é o nosso tio, que se acha o maior, melhor que os outros, mas que parece que se está a afundar na sua história, nos seus sentimentos. Eu não queria ir tão longe, mas muitas vezes acontece isto, e eu fico com a sensação de que nós temos um Benfica mental, que cada um de nós tem à sua maneira, uma construção que foi feita ao longo da nossa vida, claro, não é? Quase romântica, e que em bom rigor nós olhamos e dizemos, não, isto não é o nosso Benfica. Sim. Mas o que é verdade é que nós tivemos um treinador que foi despedido com 3 ou 4 jornadas, vem o Lage, começa a época seguinte, é despedido com 3 ou 4 jornadas, e agora temos o Mourinho, e estamos aqui um bocadinho, como tu há pouco me dizias, o que é que a gente faz com o Mourinho? Sim. É isso. O Mourinho vai começar a próxima época para ser despedido à 3ª ou 4ª jornada? Pois. Acho que isso já não voltará a acontecer, porque eu acho que o Mourinho não começa a próxima época. Posso dizer já isso. Okay. Eu acho que o Mourinho não vai começar a próxima temporada no Benfica. Parece-me neste momento... Para ti isso é claro? Não, está claro da leitura que tu fazes. Claro da leitura que eu faço. Claro, não sei. Sim, claro. Não tenho informações. Não tens inside não tenho inside information, mas lendo nas entrelinhas e olhando para o contexto, olhando para muitas nuances, não nos esqueçamos de um campeonato do mundo que vai acontecer no final desta temporada e que me parece que, independentemente do desfecho e do resultado da seleção, Roberto Martínez vai embora. Tu para ti dás isso como adquirido? Dou. Acho que o ciclo de Roberto Martínez se vai fechar no final do Campeonato do Mundo. É a minha leitura. Anexada ao facto das coisas não estarem a ser, se calhar, como Rui Costa sonhava. Mais uma vez, eu não coloco em causa que Rui Costa tivesse feito isto com a melhor das intenções. Sobretudo tinha a intenção de ganhar as eleições. Mas já sou eu. Mas deixa-me dar-te aqui uma nota que também nós já falamos aqui sobre ela, que é a questão da juventude e a utilização dos miúdos da formação. Uhum. A comunicação do Benfica tem recorrido à presença de José Mourinho
nem nos jogos da equipa sub-23, Sim. na equipa B, Sim. nos júniores, nos juvenis, e eu admito que ele até, se houvesse uma competição na creche do Benfica, ele iria ver. Ok, eu percebo essa ideia de comunicação, que é a única tábua de salvação, também disse isso aqui, Disseste, que eu achava senhor. que o Mourinho tinha, que é pegar nos miúdos da formação e começar a lançá-los. Agora a minha pergunta é, desde que esta conversa dos miúdos da formação começou, qual é ou quais são os jogadores que estão de facto a ser aposta no nosso? Eu diria nenhum. Olha, sabes como dizia... O nosso mister. O nosso mister, o nosso saudoso mister, nunca pensei dizer isto, Jorge Jesus, bola. Bola? É que depois há uma retórica, não é? Comunicacional. Aliás, desculpa interromper-te o raciocínio, não só é bola, como Mourinho, o mestre da comunicação, diz o que disse ontem. Que é o contrário do Que é exatamente o contrário, que é, porque eu olho para o banco e só vejo miúdos. Então, mas os miúdos servem ou não servem? Isso é uma desculpa para a equipe, para o plantel ser mau, ou é uma mais-valia? Porque o que eu leio daquela declaração é, olho para o banco e só vejo miúdos, não servem. Claro. Não é? Claro. É isso. E se nós fôssemos algum dos miúdos, dizemos, então, eu estou aqui no banco, empresário, arranja aí contrato, eu tenho que me fazer à vida. Não é? Lógico. E portanto, esta contradição que há, como tu dizes, de comunicação, mas que também depois das decisões. Não há ninguém que possa vir ajudar a construir o plantel do Benfica. Pá, eu não quero bater no Dal, não quero bater no Barreiro, pode ser o Rios, Não batas interessa, muito, que eu até gosto mas dele. para dizer que Como não há nenhum miúdo que possa entrar em campo e possa... Quer dizer, é contra o Atlético que se faz as apostas nos jogadores. Não é contra o Atlético, não é? Estava aqui também a ler uma brincadeira que é uma variante do nosso hino. Também estava a ler aqui, escrito pelo Nuno no X. Somos a grua que no céu vai voar, alto mais alto, ninguém nos vai parar. Somos a raça, a força e o conseguir. Benfica, construir. Sport, Negócio e Benfica. Isto é. Portanto, voltando ao início disto tudo, isto parece que é mau, mas não é mau. Está a correr tudo bem. Inauguramos o hotel, aprovamos o Benfica District, está tudo a funcionar lindamente. E já que desportivamente esta direção parece não ser capaz, porque já não está lá, ou não está lá há 2 dias, de construir um projeto desportivo ganhador, nos negócios a coisa vai de vento em popa. E, João, hoje acho que a conversa está boa no sentido de não há aqui muito guião a seguir, porque eu acho que os temas se atropelam uns aos outros. Boa de seguir, infelizmente. Mais uma vez, se vocês acham que nós temos imenso prazer em vir cá semanalmente bater no Benfica, eu não tenho nenhum, mas a verdade é o que temos e nós temos que vir gravar, faz parte do nosso contrato, portanto não há volta a dar. Mas sabes que eu ontem estava a refletir sobre uma situação. O Ruben Amorim foi despedido. E não vou colocar a hipótese de Ruben Amorim no Benfica já, mais à frente se calhar coloco. Deixa-me também dizer a propósito disso, não é que nós sejamos o podcast do Sporting, nem eu tenho que meter na vida do Sporting, mas parece-me um bocadinho aberrante que haja um só Sportingista que imagine que regressar o Ruben Amorim para tirar o treinador que lá tenha neste momento. Isto é algo que, se fosse comigo o Benfica, depois do que o Ruben Amorim fez ao Sporting, eu vou dizer que se tivesse feito ao Benfica, por mim não regressava ao Benfica. E, portanto, eu acho que as coisas na vida temos valores, temos atitudes, isto não vale tudo, não é? Sim. Mas acho que também não vai acontecer. Não, também acho que não. E acho que ao Benfica também não. Já para arrumar a questão, pelo menos não agora, acho que isso porque não vai acontecer. Mourinho, se o Mourinho serviu para ganhar as eleições, porque serviu, ponto final. O Rui Costa tem um problema, é que se calhar o Mourinho é capaz de ser o único, vou colocar ao mesmo nível de um Jorge Jesus, de um mega Cristiano Ronaldo, mas um Mourinho, que do ponto de vista de comunicação tem um peso gigantesco. Claro, lógico. Portanto, não é a mesma coisa encostar a um canto o Bruno Lage ou encostar o Mourinho. Não, por isso é que eu acho que os dois vão conduzir a situação até ao final da época em que há essa possibilidade de as duas partes ou uma das partes, não é, por uma módica quantia que não foi revelada, poderem dizer, meus amigos, acabou e não quero mais, porque eu acho que vai ser airosa a saída. Mas estava-te eu a dizer que no seguimento da saída do Ruben Amorim e obviamente das emoções que fui sentindo ontem à noite, eu cheguei a esta conclusão e deixo esta pergunta no ar. Nós andamos há não sei quantos anos a rir-nos, metaforicamente, do Manchester United.
E eu pergunto-vos, muito sinceramente, aos que concordam connosco e aos que não concordam connosco, a nossa visão, qual é a grande diferença do Benfica atual e do Benfica dos últimos 5, 6, 7 anos para o Manchester United? Uma direção que toma decisões que ela própria percebe que passado um ano e meio são erradas. Um carrossel de jogadores que vêm por milhões e que depois são despachados ou pelos mesmos milhões ou ligeiramente abaixo. Sucesso desportivo, não me venham com histórias. Um campeonato em 6, uma supertaça, Sim, claro. uma taça da Liga, não é disso que o Benfica vive. O United também ganhou taças de Inglaterra, que até é uma prova bem mais bonita do que a supertaça e a taça da Liga, e nós taças, bola também, não é? Desde 2017. Qual é, atualmente, a diferença entre o Benfica e o Manchester United? Claro, não somos detidos por um grupo, sim, mas gestão, caminho, visão, sucesso desportivo, qual é a diferença? Eu não vejo nenhuma. Não vejo nenhuma. É óbvio que eu não conheço a realidade do Manchester em detalhe, não é? Conheço genericamente, mas respondendo nenhuma. Não, mas... E mais, temo, e se calhar podemos refletir um bocadinho sobre isso, o que tem sido esta coisa do Benfica District. Sim, podemos ir para aí um bocadinho. O Benfica District é colocado na campanha eleitoral pelo Rui Costa. Eu acho que o Rui Costa, ganhando as eleições, tem a legitimidade de dizer os sócios sufragaram esta proposta, votaram nesta proposta, portanto eu acho que ela deve ser concretizada. Não percebo a ideia de levar à Assembleia Geral da forma que foi. Aquilo teve uma série de ilegalidades e atrapalhadas ali pelo meio. Mas ok, vamos passar essa parte à frente. Mas a forma como aquilo foi feito foi tudo menos democrático na forma como foi feito. Mas há aqui uma questão de concepção que me está a preocupar. O nível de investimento que o Benfica está a fazer, segundo aquilo que a gente pode ir percebendo, pode colocar em causa o futuro próximo do Benfica, tal como nós o conhecemos. E eu espero, e fica aqui dito apenas como ideia política, se quiserem, do que eu admito que possa estar a ser construído, que é abrir a porta à entrada de capital privado maioritário na SAD do Benfica. Não tenhas a mínima dúvida. Portanto, traduzindo isto para português, se a ideia é criar uma dívida com o Benfica District, ou seja lá o que for, um investimento, um parceiro, não sei, que venha tomar conta do Benfica, e eu como sócio, para mim isto é a minha linha vermelha. Tenho-o dito várias vezes. Será o dia em que eu deixarei de ser sócio do Sport Lisboa e Benfica, o dia em que uma entidade privada passar a tutelar. E aí passamos a ser o Manchester United, ponto e final. Aí, foi a propósito disso que eu me lembrei dessa dimensão. Eu sou sócio de um clube que é detentor de uma SAD. É assim que a coisa funciona. Exatamente. E enquanto assim for, eu sou sócio desse clube. No dia em que esse clube deixar de ser o detentor da SAD, porque alguém, e não está aqui em causa se o fundo vem da Venezuela ou dos Estados Unidos, opa, não é por aí, será o limite. E eu temo que este Benfica District seja a porta para essa questão. E nesse sentido, poderíamos ainda ser mais parecidos com o Manchester United, e isso preocupa-me. Porque depois o foco deixa de ser o jogo. O foco passa a ser o negócio. Mas já não deixou de ser? 40 euros um bilhete para um Benfica Estoril para sócios. Eu vi isso. 40 euros, eu vi malta. isso. É absurdo. Eu vi isso. Absurdo. 40 euros para sócios. Para um Benfica Estoril, estando o Benfica na situação em que está. E o que é verdade é que tu olhas para as bancadas. 60 mil pessoas. Mas isso o negócio corre. Sim, mas isso, cá está. É uma... Eu vou usar o termo, sem problema nenhum. Parece-me ser uma exploração emocional por parte desta direção do Benfica, ou de outra qualquer que lá estivesse e fizesse o mesmo. Eu, por esta altura, estou-me a borrifar se é o Rui Costa, se é o Nuno Catarino, se é o A, B ou C. Vou apontar a quem lá está, porque é quem tem a responsabilidade. É exploração emocional, admitindo eu também que continua a ser fancy, continua a ser chique, continua a dar likes e retweets e visualizações, ir à luz e fazer vídeos bonitos. Percebo tudo isso. Não vamos aqui também mascarar uma situação que é óbvia. As assistências na luz foram subindo porque alguém trabalhou bem a coisa, e com todo o respeito isso por isso. É uma isso, grande diferença positiva
que nós temos. Leva a malta que se calhar vai menos para ver o jogo e mais para ir a um evento. Ok, não há o mundo ideal, é por isso que temos se calhar 60 mil e não temos 50 ou 45 como tínhamos há uns anos. Podemos discutir se os 45 estavam lá só para apoiar e se seria melhor do que os 60 com os 15 que vão lá para gerar conteúdo. É o que é. A verdade é que a direção do Benfica olha para isto e diz: há campo para explorar. E eu vi a malta a queixar-se desses preços nas redes sociais e eu olho para aquilo e digo: ok. Aliás, eu não estava no país, portanto não tive como ir ao jogo, mas lembro-me de dizer isto. E ainda por cima, no contexto em que vinha aquele jogo, eu vou dizer, vão estar 40 mil pessoas na Luz. Estavam 60. Ainda bem. Ou seja, Eduardo, o negócio corre. Pois. O negócio está a funcionar e isto é que está a baralhar a reflexão. O negócio está a funcionar, não está a ser canalizado para o sítio. Ou melhor, ele está a ser até canalizado para a vertente desportiva, porque se gasta rios de dinheiro, e não estou aqui a fazer analogia com o Richard Rios, no plantel e nos treinadores. Então aqui se calhar já podemos falar em incompetência de quem depois escolhe isto. Isto é uma bola de neve que vem de há 2, 3 anos para cá, não é? Tivemos ali um ano espetacular com o Roger Schmidt, que olhando hoje em retrospectiva parece uma coisa que não aconteceu, não é? Mas é um acaso, era aí que eu queria chegar. Quando compara ao United... Tens o Roger Smith, a seguir vai buscar o Laje, a seguir vai buscar o Mourinho, não há aqui nenhuma linha. Não há linha nenhuma, não é? E percebemos cada vez mais que os curtíssimos períodos de sucesso que o Benfica tem em termos desportivos no futebol masculino são obras do acaso. É uma constelação de coisas que correm bem ali, acertamos no Enzo, acertamos no treinador, a coisa correu bem, o Rafa e o João Mário fizeram a melhor época da vida deles naquele momento em específico e ganhamos um campeonato. Mas não há mais nada para além disso. É uma sucessão de acasos. E para deixar mais uma reflexão aqui, porque eu sei que é uma coisa que muita gente tem falado e nós já falamos aqui, vamos recuperar sempre o Vietnã, mais do que nunca, eu cheguei à conclusão agora de que nós, de facto, estamos a atravessar um Vietnã 2.0. Sim. Meio a sério, meio a brincar, capaz de ser. É muito a sério. João, é muito a sério, porque eu olho para os últimos 10 anos do nosso clube. Ganhamos, se calhar, mais uns títulos do que ganhámos naquele período. Claro. Vamos a caminho de um campeonato em 6. Nós, no Vietnã, tivemos 11 anos sem ganhar um campeonato. Ainda há alguma diferença, mas aproximamos-nos perigosamente de algo muito parecido. O carrossel de jogadores, o carrossel de treinadores, as derrotas vulgarizadas. Perdemos 3-1 com o Braga. Ok, aconteceu, paciência. Não fica, pensemos assim, eu não quero levar a coisa para o individual, porque acho que as responsabilidades são sempre da equipa e são coletivas. Mas, por exemplo, nós gastamos o que gastamos no Sudakov. Não haveria nenhum jogador do Braga que tenha marcado um golito ontem que, por um preço mais ou menos parecido, era melhor do que ele. Aqui há a questão António Salvador, vamos colocar as coisas em cima da mesa, que com o Benfica as negociações são sempre um bocadinho difíceis. Mas a minha pergunta é, ao nível que o Benfica está a pagar, jogadores como o Zalazar não podiam estar no plantel do Benfica? Era ou não um jogador melhor do que alguns que nós lá temos? Dos 2 jogos que eu vi do Braga este ano, a minha resposta é sim. Eu posso pôr aqui em cima da mesa do que eu vi do Salazar nos últimos 3 anos de Braga, do que eu já conhecia do Salazar do tempo do Schalke. Aliás, eu na altura, e acho que escrevi isso, eu ainda estava no 0-0 a tempo mais ou menos inteiro, e eu fiz na altura uma peça sobre o Salazar. Eu fiquei chocadíssimo com o facto do Salazar vir para o Braga. Estava a dizer isso lá fora até ao Luís. Se ele tivesse vindo para o Benfica, Porto ou Sporting na altura, há 3 anos, eu já dizia, ok, faz sentido. É verdade que vem do Schalke, que é uma equipa que estava... hoje está um bocadinho melhor, embora esteja na segunda Bundesliga, a atravessar uma grave crise, uma equipa que desportivamente não estava a ter sucesso, mas o Schalke é um grande clube alemão, de um campeonato ultra competitivo, e o Salazar era o 10 dessa equipa. Se ele tivesse vindo para um grande há 3 anos, eu já não achava normal. Para o Braga achei uma coisa do outro mundo. E, portanto, para te responder à tua pergunta, sim. Mesmo aquele rapaz na frente, o Pau, que me faz lembrar que enquanto o Pau vai, nós temos aquele provérbio, folgam as costas, neste caso folgam as taças, que até fica com a sensação que nós quisemos parar uma semana para irmos mais fortes ao Dragão. Mas tirando a piada, eu de facto olho para a equipa do Braga e digo, se calhar este tipo tinha lugar a titular no Benfica. E aquele também. Olha que aquele se calhar...
E não é um nem dois. Estamos a falar do Braga, quer dizer, não estamos a falar do Real Madrid ou do City, não é? Sim. Mas tu a seguir vês o jogo com o Estoril, como aconteceu no sábado, onde eu acho que nós fomos competentes no jogo. Mas tu olhas para os jogadores do Estoril e há ali um momento em que dizes, olha, aquele moço, se calhar, e de repente todos parecem ter lugar no Benfica. Pois. Mas o que é verdade é que depois quando chegam ao Benfica, Certo. pá, não acontece nada. Ora, Porque pois, é o contexto em que eles estão, é isso, não é? O trabalho é que é isso. feito, etc. uma das coisas que tínhamos para falar até tem a ver com o olhar ao mercado, não é? Porque ainda está aberto. Até agora só veio. Eu vou-lhe chamar Sidney. É Sidney Lopes Cabral ou Sidney Lopes Cabral? Lopes Cabral. Pronto. Vamos falar de Lopes Cabral. Como disse, eu não vi o jogo Estoril, vi os highlights e vi a assistência. Espetacular. Muito bem. Ontem não vou criticar o rapaz porque entra num contexto difícil, não é? Tem um momento, pronto, que emocionalmente é sempre bonito e irónico, porque é o recém-chegado que se vira para as bancadas e pede ali o ânimo da malta quando está 2-1 para o Benfica recuperar. Mas sobre o mercado, eu gostava de deixar aqui uma reflexão que eu acho que é interessante, porque tu já falaste nisso. Tem a ver com reforços que vêm do mercado interno. E eu fico com a sensação, claro, tivemos o Manu e o Bruma recentemente, infelizmente os dois com lesões muito graves acabaram por ainda não ser se calhar aquilo que podiam ser. Mas olhando mais para trás, o Benfica perdeu um bocadinho esse hábito. Muito. Perdeu muito esse hábito. E eu pus-me a fazer o exercício e não indo aos anos 90 ou 80 por aí fora, mas neste século eu lembro-me à cabeça Ricardo Rocha, o Tiago, o Petit, o Nuno Assis, o Kim, Gomes. o Nuno Gomes, exatamente. O André Almeida, Sim. que no Benfica é um jogador que ganhou muito. Sim, apesar de nunca ninguém lhe ter dado o valor que ele tinha, mas o que é verdade é que... O Ruben Amorim. O próprio Ruben Amorim. Mas pronto, e mais jogadores que realmente depois tiveram... O Rafa. O acaba Rafa. por ser um jogador muito importante Sim. na nossa história. Até já bem recente esse, não é? Bem recente e que vem do mercado nacional. E eu questiono-me o que é que aconteceu nos últimos anos para o Benfica se virar mais... do tio Rico. Opa, que se calhar podemos ir comprar a camisola da marca X ali ao Corte Inglês ou ao supermercado. Opa, mas vamos a Cana comprar a mesma camisola. Eu acho que é sério, porque tu olhas para alguns jogadores do Benfica, opa, eu não repito, o Sudakov, apesar de eu achar que está ali mais do que o que eu vi até agora, Sim. o Ivanovic, não há aqui alguns jogadores que para o valor que custaram não havia igual na Liga Portuguesa. Rios, não é? Tinha que haver. O Dal, Tinha que haver. o Dedic. Como o Dal, tinha que haver. É um bocado por aí. E o Benfica, falando em todos Para não estes... falar da nossa formação. Sim, isso já é outra questão. Um dia guardamos um episódio só para isso. Não é? Mas, para além de que são jogadores, e esta para mim é a parte relevante disto tudo, são jogadores que, vindo do mercado interno, nem é questão de conhecerem o campeonato, é questão de sentirem que estão a dar de facto um salto. Claro. E que vão para um clube com fome de provar. Eu não tenho dúvidas que o Lopes Cabral... Ele sente que vai para... Ele sente que deu um salto gigantesco. E que vai com fome de mostrar, de ganhar. Não é? Quando eu vejo jogadores como o Rios, como o Ivanovic, como o Sudakov, que vêm batidos já de grandes clubes. O Rios vem de um clube gigantesco no Brasil. Não é? O Ivanovic, ok, vem do San Giloás, mas tinha sido campeão já na Bélgica. São jogadores que chegam com um estatuto. Eu não estou a acusar de não terem fome, mas chegam com um estatuto diferente de eu tenho que jogar, e se não jogar vou amoar. Não é? Olha, recuperando o Prime Mourinho, o que é que ele faz quando chega ao Porto? Vai buscar jogadores da União de Leiria, ao Vitória de Setúbal, ao Vitória Futebol Clube. Jogadores com fome, que sentiam que estavam a dar o salto da carreira. E o Benfica perdeu esse hábito. O Ricardo Rocha, quando saltou do Braga para o Benfica, sendo que está a dar o salto. O Tiago a mesma coisa. O Petit, e na Dias, o Petit deu uma entrevista, que fala nisso, disse. Eu meti na cabeça, queria dar. E deu o salto para o Benfica, foi um salto extraordinário. E eu acho que atualmente o Benfica menospreza este fator que eu acho que é muito importante, que é o fator mental de um jogador que sai do Estrela da Amadora, que sai do Rio Ave, o próprio para o Benfica. O próprio Simão nunca tinha estado num clube tão grande como quando chega ao Benfica. Não, mas o Simão,
Sim, eu já não fui buscar o Simão porque ele tem aquela viagem a Barcelona. Sim, não, e tinha estado cá num clube que não Tinha era muito estado cá grande, num... pronto. Pronto, é isso. Mas isto para mandar a boca. Não, mas agora falando a sério, o Simão tem uma característica que me pareceu interessante, que foi por isso que eu me lembrei dele agora. É que não, eu vou dar uma segunda vida à minha carreira. Eu vou aproveitar esta oportunidade e eu vou mostrar que eu afinal sou uma pessoa importante no futebol. Porque eu não quero acreditar que ele, quando sai do Sporting para o Barcelona, que pensa vou fracassar. Não. Não, ninguém pensa nisso. Mesmo, claro. acho eu, acontece um bocadinho quando o Quaresma regressa ao Porto e que fez uma carreira simpática no Porto. Sim. Tem muito a ver com isso, que os jogadores quando dão um salto não conseguem, mas depois dão aquele upgrade, ok, eu vou lá outra vez. E eu de facto acho que o Benfica tem tido muito pouco disso. Tem tido. E por outro lado, também há jogadores da formação que às vezes me parece que estão muito mais preocupados em querer ver, deixa-me ver qual é o próximo salto, em vez de acharem que chegaram ao topo do mundo. Mas isso é o exemplo que lhe dão. Porque obviamente ao fim de meio ano é para vender. É o exemplo que se tem dentro de casa, não é? Eu percebo, do ponto de vista comercial e do ponto de vista da vida dos empresários e deles, ou eu percebo isso, mas não devia ser esse o foco do... A questão é esta, eu percebo, estamos em 2026, o futebol é como é, o negócio tornou-se neste monstro impossível de parar. E eu percebo, e voltando até se calhar ao Benfica District, eu aqui não sou nem tanto ao mar nem tanto à terra, não sou tanto extrema-esquerda nem tanto extrema-direita. Eu concebo a ideia de reestruturar, de fazer crescer, do Benfica realmente ter esta vertente de negócio. Eu não sou extremista ao ponto de dizer é uma parvoíce pegada. Há algumas coisas que se calhar são, não é? Se calhar do ponto de vista racional, construir um centro comercial ao lado do maior centro comercial do país, não sei se alguma pessoa que esteve sentada naquela mesa pensou nisso, mas eu não quero ir por aí. Duarte, mas deixa-me fazer uma pergunta, por exemplo, só para nos situarmos. As assistências que nós temos tido nas modalidades justificam uma arena com 10 mil? Dirão assim, bom, não, mas para quando houver eventos, e a pergunta é, mas é ao Benfica, ao Sport Lisboa e Benfica, que compete construir um espaço como esse? Eu percebi que aquilo depois é concessionado mas, ó João, que seja ao Benfica, ou que compita ao Benfica fazer isso, mas que compita ao Sport Lisboa e Benfica Clube e SAD garantir sucesso desportivo primeiro. Esse é que é o foco. Como se a malta da economia gosta muito das coisas em inglês e acho que é o core business. Que é assim que core business, sim. Core business é futebol. É bola lá dentro. É bola lá dentro. Ponto. O Benfica nasceu eclético, é verdade, mas com o expoente máximo a ser futebol. É o futebol, ou foi o futebol que levou 120 mil pessoas à luz. Não foi o teatro, não foi... concertos, se calhar até foram, que houve muitos e bons, não é? Mas... Sim, claro. Mas perder... Parece que nos estamos distraídos do que é... É aquela velha máxima de colocar a carroça à frente dos bois, não é? O nosso boi, entre aspas, não está a andar, está moribundo e nós queremos pôr uma carroça de ouro à frente do nosso boi. Portanto, por favor, vamos escolher as pessoas certas, vamos olhar para fora, vamos olhar para a gente, vamos olhar para as gentes, vamos olhar para o Benfica, vamos olhar para o de bom que o Benfica tem. Eu sei que isto é sempre mais difícil de fazer e eu não estou lá dentro e, portanto, depois há sempre nuances e é preciso um know-how muito grande para as coisas serem feitas como deve ser. Mas é tudo tão mais fácil de construir à volta. O Benfica District seria algo maravilhoso se a bola entrasse. E não entrar sempre. Entrar com frequência já chega. Exatamente, e que não é. A bola não vai entrar por causa do Benfica District. Não vai. É o Benfica District pode ser feito depois da bola entrar. E pensa, do ponto de vista do futuro, estavas tu a dizer o mercado. E eu só imagino isto assim, vamos lá ver. José Mourinho, vamos acima de José Mourinho. Rui Costa e a sua direção, qual é o plano que têm para o futebol da próxima época? E, portanto, quais são os jogadores que se vão comprar agora? Porque os jogadores que se vão comprar agora não são a pensar nesta época, espero eu. Não. Só. Admito que sejam para jogar. Claro. Mas esta ideia de investir nesta época parece-me uma coisa... Tem que haver aqui um plano maior, não é? Tem que haver um plano maior. Qual é o plano que temos para o próximo ano? É o José Mourinho? Muito bem, então que isso seja feito, a pensar em jogadores que são preparados para a próxima época. E o que nos resta... Nós estamos em janeiro. O que nos resta desta época, acho que... janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
que estes 5 meses sejam usados como pré-época da próxima. É este o objetivo. Então que se comece a trabalhar nisto. Mas se a ideia é fazer com que os jovens possam começar a jogar na equipa principal, então que se comece a fazer isso. Se há jogadores no campeonato nacional que são para vir para o Benfica, então que se contratem, mas nesta lógica maior. E isso para mim hoje ainda não é claro. Certo. Porque se isto for apenas comprar porque sim, comprar porque se diz que o Nacional é que é bom, pá, se for só Claro, por isso, lógico, sim, para não. chegar outro treinador qualquer e dizer, mas eu não pedi Claro. Lopes Cabral, Sim. não é? Se for para isso, então não vale a pena. Não, mas o que me assusta é olhar para tudo o que está a acontecer esta época. Saída do Bruno Lage, contratação do Mourinho, muito a pensar em ganhar eleições. As coisas não estão a correr bem, portanto há um apagar de fogos semanal. Queres a minha opinião? Eu acho que neste momento ninguém está a olhar com olhos de ver, com a serenidade que se exige para a próxima época, muito sinceramente. Então estas contratações no mercado de janeiro não fazem sentido nenhum e na minha opinião não se vai buscar ninguém. Eu vou-te explicar que o Sidney, o Lopes Cabral, vem porque o Mourinho, desde que chegou, bateu que não tem extremos. E, portanto, é preciso ir buscar um extremo. Certo? É preciso ir buscar um extremo porque hoje não há extremos. Mas se o Mourinho não continuar e vier um treinador que para o ano quer jogar como o Carlos Vicente, por exemplo, joga no Braga, já não é preciso extremos outra vez. Portanto, ou se está muito seguro de que Mourinho vai ser o próximo treinador, o treinador na próxima época, que eu repito, não sei se será mas eu só assim. vejo a contratação de jogadores só faz sentido claro. se for nessa lógica. Lógico. Senão não faz sentido. Lógico. Mas a interpretação que eu vejo é esta que é, Mourinho queixou-se de posições em específico, a contratação que tivemos até agora é para uma posição em específico. A ver, vamos. Quero só, antes de irmos às modalidades e à figura e à memória da semana, olhar um bocadinho para o que aí vem, já fomos falando, não é? Portanto, vamos ter Porto. Este mês tem tudo para ser... Espetacular. Estás a rir. Vamos eliminar o Porto, ganhar a Juventus e o Real Madrid. Não é? Só isso. Pronto. Eu repito aqui uma coisa que já disse há uns episódios, que é a Champions já não me assusta tanto como o campeonato e a taça. Porque os jogos na Champions, tirando aqueles, o Karabag e se calhar o jogo em Newcastle, as exibições na Champions até não têm sido más. O jogo com o Nápoles foi muito bom. Foi muito bom. O Leverkusen já falamos aqui também. Ganhamos em Amsterdão. Em Londres com o Chelsea, acho que não devíamos ter perdido. Eu nunca pensei em dizer isto, mas eu anseio pelos jogos da Liga dos Campeões, o que também prova uma coisa, que se calhar o nosso treinador, a nossa equipa, olha para aquilo de uma maneira diferente, que olha para os jogos com o Estoril, os jogos com o Braga. Se calhar os jogadores. Aquilo que acabamos se calhar o treinador. E o treinador também. Claro. Se calhar o treinador, claro, não é? Claro. Que olha para aquilo e o discurso se calhar é diferente. Se calhar ele ontem diz, espero que ninguém durma como eu, mas se calhar até vai dormir bem, não é? Portanto, vamos ter um mês giro pela frente. Cá estaremos para levar pancada se assim for, para dar pancada se assim for, mas para amarmos o Benfica. Não temos um jogo, eu acho que assim não há nenhum jogo tão difícil para nós como jogar no Dragão. A história diz-nos isso. Sim, se bem que a história é recente, eu acho que já melhorado, tínhamos passado um bocadinho essa fase. Sim, isto já não é... Mas vou com medo outra vez, não tenhas dúvidas. Mas o que é que eu diria? Eu diria que se eu tivesse que apostar, até pelo contexto das equipas neste momento, eu diria que o Porto vai ganhar ao Benfica na quarta-feira. Do ponto de vista do que me parece ser a realidade que temos neste momento. Mas também é verdade que o José Mourinho é muito bom nestes jogos. Sim. O José Mourinho é melhor nestes jogos a eliminar e os jogadores do Benfica terão um comportamento diferente do que tiveram agora, certamente, porque igual não pode ser. Deus me livre. Deus me livre. Deus me livre. Portanto, eu estou convencido que nós até temos algumas possibilidades. Eu diria que se eu tivesse que apostar, daria aí um 55-45 para o Porto. Embora eu acho que nós vamos ganhar 2-0 no Dragão e ao meu palpite fica aqui, vamos ficar apurados para a próxima fase da taça. Porque também não é possível eu andar aqui a fazer episódios uns atrás dos outros ou a dizer mal. Portanto, está a haver um momento em que vamos dizer bem e eu acho que vamos ganhar no Dragão 2-0. E 2-8 estamos cá para verificar isso. Golos de Leandro Barreira e Samuel Dal. Então Miguel se riu. Ok, corta esta parte. Não, eu acho mesmo que nós podemos ganhar no Dragão. Eu também acho. Porque me parece que no caso do Porto,
têm sido bem melhores os resultados que as exibições. Sim. E portanto, eu estou convencido que o Benfica pode chegar ao Dragão e ganhar. E como é um jogo eliminar, eu acho que nós vamos mesmo colocar o Porto fora da taça e vamos ganhar 2-0. E se tu dizes que é golos do Dal... Mas tens algum problema com isso? Não. Ok, ainda bem. Dal e Barreiro. Dal e Barreiro. A ordem é indiferente? É indiferente. Pode ser Dal, Okay. Barreiro, Barreiro, Dal. Está marcado. E eu acho que ele está a brincar mais do que eu. Estou a falar a sério. 14 de janeiro, 20h45, Estádio do Dragão, Futebol Clube Porto Benfica, 0-2. Samuel Dal na primeira parte, Leandro Barreiro na segunda. Vamos avançar para as modalidades, porque há coisas bonitas e boas para se falar. Antes de avançar, eu não sei se tu reparaste que nós estamos no episódio 11. Disseste isso no início. Estamos, sim. Quais são os 11 que tu te lembras do Benfica? Tu já tinhas dito isso no início e o do passado recente, o primeiro que me vem à memória é Lima. Ok. Lima era... E cá está. Também esteve inserido ali numa equipa de sucesso, Sim, claro. num bom Benfica, num grande Benfica, aliás. Lembro-me logo do Lima, o Di Maria, né? Também me parece um nome inquestionável. Por exemplo, eu podia ajudar-te com Pringle, Balboa, Kerrison, Maité. Kerrison. Né? Todos eles craques de grande... O Maité era o 11. O Maité jogou com o 11. O Maité é uma glória. Mas diria, o Isaías jogou com o 11. Assim, destes mais recentes, daqueles que eu vi. Sim, claro. Mas recentemente eu acho que o Mitroglou foi um jogador que foi marcante no 11 do Benfica. Sem dúvida. O Giovanni jogou com o 11. Giovanni. O Jonas, creio que joga uma época. O Giovanni hoje é pastor. Quem? O Giovanni. Pastor religioso ou de ovelhas? No Brasil. Religioso. De ovelhas não sei, mas religioso é. Ele vive lá retirado no seu cantinho no Brasil, sim. Ele deu uma entrevista, várias entrevistas há um ano ou dois, e uma delas ao 0-0, acho eu. O Jonas também joga um ano com o 11. Joga com o 11, sim. Mas sim, eu acho que o Di Maria e o Lima seriam aqueles que eu mais eu sou terrível neste jogo de memória. Mas eu lembrei-me disto do 11, sobretudo porque me lembrei do Pringle. E não estou a falar de batatas. Portanto, se a malta quiser ir ver... Portanto, mas estavas tu a falar, já nem sei bem do que é, mas também não interessa para nada. Modalidades, amigo. Modalidades. Há coisas boas. As modalidades vão correr bem. Hoje à noite, eu não sei se isto vai sair a tempo, hoje há um jogo de Champions, de hóquei, Benfica Sporting, e o Benfica teve o primeiro jogo que não ganhou no fim de semana com o Sporting. Tá legal. Queres começar por aí? E queria começar por aí. E queria destacar nesse jogo, o ambiente no pavilhão estava muito bom. Eu fiquei com pena de não estar no jogo. Apesar de eu ter uma dificuldade, já disse isso até aqui ao nosso amigo Humberto, eu tenho dificuldade em ver hóquei na televisão. Também eu. Porque é muito estranho de ver. Sim. Depois um gajo nem percebe muito bem o que é que está que está a bola, nunca percebo muito bem se foi gol ou não. E depois as faltas, nem se percebe muito bem se é falta, se não é falta. Tenho dificuldade em perceber. Ou é em pavilhão ou não é a mesma coisa. Ao vivo, e eu fiquei com pena. Acho que foi um bom jogo e, portanto, o jogo de hoje tende também a ser um grande jogo de hóquei, sendo que eu continuo a dizer, eu acho que o Benfica tem uma equipa que nos permite sonhar com tudo este ano. E o sonhar com tudo é ser campeão nacional e ganhar a Liga dos Campeões de hóquei, que é aquilo que eu espero. O futsal está com um andamento incrível. Este nosso interregno houve mais 2 jogos, não é? Exatamente. Mais 2 vitórias. E sempre com uma grande eficácia, que no futsal é muito importante. E eu tenho só uma dúvida. É se o Benfica vai conseguir aguentar o ritmo que impõe a todos os jogos. Porque, de facto, o Benfica está a jogar sempre a 200. Sim. Todos os jogos do Benfica depois do fator mental carrega. Claro, quando ganhas, a coisa fica mais fácil, depois a bola entra sempre. Tal e qual. E o adversário também sabe que vai sofrer mais tarde ou mais cedo. É isso. E nesse sentido, portanto, eu queria sobretudo destacar mais uma vez essas duas modalidades. O vôlei também ganhou. Bela remontada europeia. É um jogo europeu que me pareceu. Tínhamos perdido 3-1 na Roménia e ganhamos agora 4-1. Exatamente. E que seriam aqueles. E falar nisso, hoje também há Champions feminina de vôlei também. Hoje à noite. É hoje. Não sabia se íamos a tempo ou não da publicação. Sim. Mas isto fica no ar. Quem vir nos próximos dias, já terá acontecido esta noite europeia de hóquei e de vôlei feminino, mas fica também essa nota, porque nem tudo é mau e aí nesse aspecto mérito a quem seja dado, embora eu nas modalidades fique sempre com a sensação que o mérito do sucesso é sempre muito específico de cada modalidade, que vive muito dentro na sua bolha. Haverá obviamente as pessoas da estrutura responsáveis pelas modalidades e por dar conforto às modalidades e o melhor conforto possível, e há o investimento que o clube faz nas modalidades, mas parece-me que as modalidades é uma bolha que vive
muito no seu ambiente, né? E tem que viver, de certa forma. E se eu digo que o Rui Costa, enquanto presidente, é o responsável número 1 do que acontece no futebol, também digo que é o responsável número 1 do que acontece no hóquei e no futsal ou nas outras modalidades. Aliás, o Rui Costa estava no pavilhão a ver o hóquei e eu gosto de ver o meu presidente presente nas modalidades. João, nisto perfeito, voltamos a falar de uma coisa porque eu acho que é sempre importante falar ali para aquela câmara e tu falares para esta. Que o nosso presidente é tão ou mais benfiquista que nós. Tá, que por amor de Deus. Nunca, em momento nenhum. E que o homem sofre, se calhar como nenhum, porque tem, acima da emoção e do amor ao clube, a responsabilidade danada de tomar decisões. E às vezes eu não duvido que ele próprio, não é, para os seus botões e deitado na sua cama à noite, pense: o que é que eu faço? Porquê é que não está a funcionar? Será que eu sou capaz? Será que não sou capaz? Portanto, o ataque nunca é ao homem de Rui Costa, nunca é ao benfiquista Rui Costa, nunca é ao ídolo, que foi meu ídolo futebolístico. Agora, as coisas não funcionam, não é? Mas neste caso, nas modalidades, vai o elogio, porque está a ser muita coisa bem feita e os resultados estão à vista. Agora é carregar isto até ao final da época, meus amigos, porque as tacinhas têm que se levantar no fim. E agora, neste momento, não se ganhou nada. Sim. Não é? Portanto, e no caso, quer no hóquei, quer no futsal, como no basquete, está a playoff. É isso. E a coisa pode fazer assim rapidamente. E no basquete, então, não sei se nem é assim, porque podem vir carradas de americanos a torto e a direito para o playoff. Pode correr mal, não é? Mas sim, fica essa nota das modalidades, que realmente há coisas positivas a sublinhar. Está então na altura de avançarmos para a nossa figura da semana. Joãozinho. Eu não diria exatamente desta semana, mas se calhar estou-me a repetir, mas queria destacar no futebol o Mitroglou. O Mitroglou? Estávamos a falar do Mitroglou. Eu pensei, porra, este gajo... buraco. Pavlidis. Quem aconteceu ao Mitroglou? Não, é que eu estou a ler aqui o Mitroglou. Sabes que a última informação que eu tinha do Mitroglou, já por acaso já não vou pesquisar sobre o Mitroglou há algum tempo, era de que o homem, ele é grego, mas cresceu na Alemanha, viveu na Alemanha, portanto tem ali umas raízes, um bocadinho como o Pavlidis. Foi por aí a minha confusão. O Mitroglou, depois de ter acabado a carreira ao mais alto nível, jogava numa equipa amadora, lá na Alemanha, tranquilo da vida, marcava os seus golinhos, bebia umas jolas no final. Portanto, no final vou ver o que é que ela anda a fazer, se não anda por lá. Pavlidis, porque eu acho que de facto tem sido quase um oásis no meio desta nossa dificuldade e face aos golos que ele tem marcado. Eu teria que o destacar aqui. Portanto, a minha figura da semana, pelos golos que marca e pelo que ele representa hoje, para o Pavlidis, o meu voto. A minha figura da semana, o meu voto vai para José Mourinho. E tem a ver com esta semana de facto. E resumo-a no seguinte: José Mourinho perdeu uma excelente oportunidade para ficar calado. Primeiro, quando de forma absolutamente inacreditável, gabarolas, fora de toda a realidade de grandeza do Benfica, diz: está a correr mal, mas eu agarro-me ao facto de sermos a única equipa que ainda não perdemos internamente. Ora, toma lá a primeira derrota interna. Belíssima oportunidade para ficar calado. Como se fosse uma grande coisa do Benfica não perder. Não perder, não é? Como se 6 ou 7 empates não nos colocassem a 10 pontos do líder, mas como se não bastasse. Mas já perdemos mais uma taça e aí está a primeira derrota. E eu já tinha decidido isto quase antes, a meio do jogo do Braga. Vem a conferência e a flash no fim. Segunda oportunidade que o Mourinho perdeu para ficar calado. Portanto, a minha figura da semana, obviamente pela negativa, José Mourinho. Nós há umas semanas atrás, largas, falamos aqui sobre o que José Mourinho tinha dito aos jogadores, quando ele rasgou a equipa em público, e eu disse: há coisas que se dizem em privado que não são para dizer em público, e eu mantenho. Claro. Se eu na altura disse o que disse, o tempo vem a mostrar que nós tivemos razão. Aquelas coisas não se dizem em público. Não, e a reação da equipa, volto a dizer... Nos 2 jogos com o Braga, a equipa tentou, na segunda parte, ir atrás. Sim, mas a qualidade do jogo... Não é isso. O que eu estou a dizer é que eu não coloco aqui em causa a dimensão... não quero colocar a dimensão ética dos atletas. Claro. Eu não quero... Não imagino ser possível. Um jogador do Benfica que não queira, que não quis, que não se esforçou. Não acho isto possível. Se me perguntam se o jogador é competente ou incompetente, se abordou o lance da melhor maneira,
se estava suficientemente concentrado, etc, etc. Pá, não passa pela cabeça que eles não querem. Mas a verdade é que as 3 intervenções de Mourinho Vão nesse sentido. sugerem isso. Claro. E por isso é para dizer que eu não me imagino, eu como atleta, o Mourinho ontem disse qualquer coisa como eu falei e eles nem me responderam, e o Mourinho vê isto como uma coisa, eles estavam muito tristes. Eu confesso, se estivesse num balneário, teria falado, mas desculpa lá, o mister está a falar para mim? O que é que eu... Era assim que eu abordava a questão. Porque uma coisa é o Tomás, a bola bateu-lhe e foi para o guarda-redes e há uma recarga. O Otamendi devia ter feito um corte e não fez. E são erros individuais. Agora, eu não coloco em causa o profissionalismo dos jogadores. Claro. Quer dizer, não quero colocar. Sim. Porque a partir do momento em que eu colocar em causa o profissionalismo dos jogadores, então também não estou aqui a fazer nada, não é? Sim. Não, deixámos de ser benfiquistas, acabou. E estamos perdidos, não é? De vez. Sim, e portanto, dizer que eu concordo contigo, que de facto Mourinho, que era um expert em termos de comunicação, eu quero acreditar que ele continua a ser, espero que não esteja só a tratar da sua vida. Pois, também é algo que nós já abordamos aqui. Avancemos. Memória da semana. João. Ora bem, a memória tem também a ver com o jogo no Dragão. E com a pergunta também que tu fizeste, não é? com a pergunta. Portanto, eu dizia no início, quando nós começamos a conversar, que o Benfica jogou uma final da Taça de Portugal em agosto de 1983 no Estádio das Antas, contra o Porto. Portanto, nós fomos mesmo até ao Estádio do Porto jogar uma final da Taça. Entramos em campo com Bento, Pietra, Oliveira e Bastos Lopes, Álvaro e o Veloso, que costumava ser também defesa, desta vez entrou no meio campo para fechar também do lado esquerdo. Jogámos com o Filipovic, José Luís, Carlos Manuel, Stromberg e Nené. Okay. Esta foi a equipa que jogou no Estádio das Antas. E o golo é marcado num remate fora da área pelo senhor que ia em Stuttgart, passado 3 anos, também ele mete fora da área. Sabes que eu não tinha a certeza absoluta e estava a pensar. E eu tenho memória do gol dele contra a Alemanha, Carlos Manuel. Não, esse tenho, Manuel, claro. Evidente. Mas desse jogo em específico, dessa final da Taça nas Antas, já li, já vi, mas depois, como tudo na vida, né, já vi, já li há anos, depois a nossa vida segue e é daquelas coisas que vão ficando. E eu, por acaso, tenho uma memória um bocadinho, não é seletiva, mas há coisas que não me vou lembrando. E agora tu fizeste a pergunta no início e eu fiquei a pensar, não sei. E agora tu voltaste e eu ia dizer Carlos Manuel. Eu vi este jogo ao vivo. E este é um dos jogos que me marca enquanto adepto do Benfica, porque eu teria todas as condições naturais, dito assim, e familiares para não ser benfiquista. Pois, é portanto, verdade. É nessa condição que eu sou levado ao Estádio das Antas com 9 anos para ver este jogo e felizmente o meu ídolo, que era o Carlos Manuel, marca este golo, o que reforçou ainda mais a minha veia vermelha que por ali germinava e fiquei esta nota. Portanto, quem marcou o golo foi o Carlos Manuel, 1-0. E ganhamos a taça no Estádio das Antas. E a propósito da taça, tinha também mais uma memória. Estamos 10 anos depois, em 93, nós voltamos a ter um jogo para a taça no Estádio das Antas. Há um jogador do Benfica que é expulso. O Timóteo, um jogador do Benfica que é expulso nas Antas. Portanto, isso era uma raridade. Coisa muito rara. Nesse lance, o Timóteo do Porto, um jogador, creio que romeno. Sim, para mim o Timóteo nunca é do Porto. Era do Boa Vista. O Timóteo é do Boa Vista. Mas jogou no Porto. Marca um gol de livre ao Benfica. E aos 88 minutos, Alexander Mostovoy marca um dos 2 golos que marcou pelo Benfica. Ele fez 17 jogos no Benfica e marcou aos 88 um golo de fora da área, uma folha seca. Está disponível no 00, podem ir consultar. Alexander Mostovoy, gol do empate, e o outro marcou ao Amora, vejam lá. Este senhor, o Mostovoy, era um dos 3 russos que por cá andou. Sim. O Kulkov e o Yuran. O Mostovoy foi aquele que naquela época menos jogos fez e passou até um bocadinho ao lado da participação nos Jogos do Benfica, e que mais uns anos à frente... Era por isso que eu me estava a rir. Nós voltamos sempre ao ponto de partida, não é? Se cruzou connosco em Vigo. Num célebre jogo europeu, que não interessa recordar. Nós, estás a ver, há uma série em que a malta vai dar a um sítio e depois não consegue sair do sítio. Por muito que tente, vem sempre dar ao mesmo lugar, e eu tenho a sensação que o jogo de Vigo é o nosso... Estás a sugerir que vamos um dia deste fazer lá um direto
gravar Olha, um episódio Por que não? à porta dos balaíros. Eliminar fantasmas, não é? Tipo Isso. um exorcismo. Pá, ao malta do 00. Se calhar é isso que nos Vocês- está a faltar. Vocês já pensaram nisso? Vamos gravar um episódio nos balaídos. É. Eu acho que a malta do Celta vai Vai adorar. Eu acho que eles têm E há de certo- haver um podcast qualquer do Celta Olha, e a malta falava com eles e... aquilo foi em que ano? 2000, 2001? 2000, 99, 2000, por aí, 2000. Depois fez 25 anos. Depois. 2000. Nos 30 anos. Ih, já estás daqui a 5 anos. 4. Quatro. 4 e meio. Ai, Nossa Podemos, Senhora. podemos pensar nisso se ainda nos deixarem fazer este Ah, podcast. ficam aqui então essas duas memórias da Taça de Portugal, Carlos Manuel e Mostovoi, que ganharam nas Antas e nós vamos ganhar no Dragão. Vamos, sim, senhor. A minha memória, esta semana, só podia ser uma. A recordação do Rei Eusébio. 12 anos do adeus físico do maior, do lendário, do mais lendário, maior lendário, as maiores hipérboles que podemos encontrar, a maior figura, o único homem que tem uma estátua à porta do nosso estádio. Portanto, recordá-lo per si já é a memória que vale. Mais ainda nos tempos em que vivemos, embora o Eusébio também tenha vivido o Vietnã 1.0, mas se calhar recordar Eusébio como ponto de partida para voltarmos a focar no essencial. Para voltarmos, e aí eu coloco-nos todos no mesmo barco, nós, adeptos, sócios, simpatizantes, direção, jogadores, tudo o que faça parte do universo Benfica, se calhar tirar este momento de reflexão para olhar para a estátua, recordar Eusébio e recordar porque é que o Benfica é o Benfica. Não é porque se construíram teatros e centros comerciais e se puseram umas luzes bonitas. É porque o Benfica ganhou muito, dominou e dominou muito. Portanto, recordar o Rei Eusébio nesta semana e a grandeza que com ele o Benfica adquiriu. E que eu espero sinceramente que, se não for no meu tempo e no nosso tempo, seja os teus filhos, eventuais netos, eventuais filhos meus, o Benfica possa voltar a ser o Benfica com que sonhamos, na verdade, todos os dias, não é, João? A toda hora. Toda hora. Porque de facto essa é algo que, essa é uma espécie de uma doença que a gente tem. Sim, sim. Porque E eu, a cada jogo renova-se de uma forma inacreditável. ao fim desta hora e 12 minutos de bater, de exorcismo mais uma vez, basta ali quarta-feira, não no Dragão, porque eu isso fiz uma cruz há muitos anos e não vejo jogos lá como adepto do Benfica, mas em frente à televisão e cá está, renovado, à espera que a coisa aconteça, e acredito, e vamos ganhar e já está, 2-0, não é? Golos de Ali Barreiro. João, Isso obrigado. está feito. E Viva o Benfica!